Oi, meu nome é Letícia Conde e eu gostaria de convidá-los, caras almas, meus amados, a uma caminhada. Mais uma caminhada em relação à poesia da sexualidade. Chegamos na quinta caminhada em relação à poesia da sexualidade e também sua problemática, tudo que envolve a sexualidade dentro do que Deus nos permite ver, os anjos nos inspiram a conceber e nos auxiliam, nessa concepção. E, enfim, que os nossos olhos e ouvidos sejam capazes também e são capazes de aprender e compreender dentro dessa nossa caminhada existencial e essencial. E assim sendo, eu gostaria que observássemos agora na sexualidade uma questão da amorosidade. O número 5 ele é muito curioso, É a quinta caminhada, o número 5 ele é muito curioso. Pentateuco e coisas com 5, elas são de grande criatividade, tem uma relação com criatividade. Não à toa o quintil e biquintil no mapa astrológico é um aspecto que tem relação com o número 5, quintil, E que tem uma relação profunda com criatividade e, portanto, com amorosidade. O 5 tem relação com Leão, a quinta casa. E assim sendo, quando nós observamos, o que essa poesia nos traz, eu gostaria de falar sobre o grande acontecimento para homens e mulheres, que é fazer amor. Eis que, curioso também notar, que, claro, sendo Escorpião aquele que faz uma quadratura superior de caminhada com Leão, Escorpião é a quinta casa também, se nós andamos de Peixes até Áries. E, portanto, é muito propício nessa nossa quinta caminhada em relação à sexualidade falarmos sobre o que é ir para a cama e termos de um laço estreito de tamanha intimidade. Hoje a perspectiva aqui, a nossa poesia e a nossa caminhada é por paisagens em relação à necessidade masculina e feminina quando fazemos amor. Vejam, o homem, ele justamente é aquele que representa o espírito, que encarna o arquétipo e simbologia e literalidade em relação ao espírito. Assim como a mulher é aquela que encarna toda a literalidade, simbologia e arquétipo em relação à própria matéria. E quando eles se unem, quando nós vemos que Deus se fez carne, por exemplo, que é o exemplo máximo daquilo que é espiritual, puramente espiritual, e que tomou uma carne, tornou-se uma densidade, de tal forma que é aquilo que havia de mais intenso, e já sabemos pelas nossas caminhadas astrológicas que intensidade tem relação com Marte, tem relação ali com a vigência de Marte em Áries e em Escorpião. Então é aquilo de mais intenso que toma uma forma e ganha densidade e é realmente a encarnação mais densa, ou seja, a mais plena e inegável de todas as encarnações, a mais profundamente encarnada. E sabemos que densidade tem relação com Vênus ali em Touro e em Libra. E falo de Áries e de Touro para chamar atenção em especial para o fato de que, quando falamos de Deus encarnado, falamos de fato da exaltação de Sol e Lua, nesses dois signos e nas duas casas, primeira e segunda casa. Sabemos também, é claro, que essa exaltação tem relação com a ressurreição pela caminhada de problemática lunar. Vimos que ao chegarmos em Touro em Áries,
É só nessa caminhada. Nós fazemos um percurso, né? O tempo todo de ida e volta, é um pêndulo ou é uma caminhada circular aí, em que caminhamos da primeira até a 12ª casa e depois de Peixes até Áries, e da primeira até a 12ª e de Peixes até Áries. Enfim, há sempre esse movimento duplo que deveria ser concomitante e conjunto. Não é só um ou só outro, são os dois de maneira inequivocamente conjunta, porque em verdade é um único movimento, por mais paradoxal que isso seja, né? Porque são movimentos justamente que, entre aspas, são contrários, mas é que em verdade não são contrários. É o verdadeiro movimento revelado, né? Assim como quando uma perna vai para frente, a outra necessariamente vai para trás. É que nós não pensamos nisso, mas uma fica para trás, então uma vai para trás, há um movimento de retardo de uma das pernas. E precisa haver um movimento de retardo. E, portanto, é mais ou menos, né? E é só uma analogia, é mais ou menos, porque é como se realmente quiséssemos, fosse de nossa vontade, e muito entre aspas também nossa vontade, porque é por Deus, mas ainda assim, a nossa perna fica para trás, não porque nós a movemos para trás, mas porque ela fica, simplesmente. Sendo que os astros da nossa caminhada celestial deve cada vez mais, então, passar a ser de uma vontade plena de fazer aquilo que o Pai quer e nos criou para. Isso significa que mesmo esse ficar a perna para trás precisa ser algo ativo. Não porque eu vou caminhar com essa perna para trás, porque eu irei levá-la e andar com as duas pernas ao mesmo tempo. Não é nesse sentido, né, de ter esse movimento duplo, brusco, como de quem não sai do lugar, porque daí não sairemos do lugar. Mas é em verdade entender que a perna ficar para trás e ter esse movimento de aterramento e de movimentação em que uma fica retardatária a cada momento é apenas uma questão de tornar essa passividade ativa e entender que a minha atividade para frente, com a perna que se lança à frente para progredir, ela deve ser uma atividade passiva, porque ela deve ir não onde ela quer ir, mas onde eu a conduzo para que vá. E se a minha perna caminha para onde eu a comando, se torna inequivocamente uma ciência reconhecermos que eu sou um membro de Deus. Eu tenho que ir para onde Deus quer que eu vá. Já falamos sobre isso também na poesia da vida e da vida eterna, se eu não me equivoco. Lá nessas poesias eu falei sobre isso, sobre como que nós somos justamente membros de Deus e é como se o nosso corpo, nós que nos rebelamos contra a vontade divina, que nos negamos e traímos a vontade divina, é como se justamente a minha perna falasse, não, eu não vou por aqui, eu vou por ali, porque agora eu tenho vontade própria, não é verdade? Mas isso não é ter vontade própria, isso é só ser, enfim, sem noção, para usar de um eufemismo. Portanto, a compreensão de um movimento conjunto, ela é necessária. E nisso nós compreendemos como que é possível caminhar pelo mapa sem que as coisas sejam opostas, mas sim sendo verdadeiramente complementares. E eu não posso entrar na bobagem de achar é só a perna esquerda que vai para frente, só a perna direita que vai para trás, senão eu vou ficar parado no lugar. Eu fico parado. Então, a cristalização de conceitos, ela é necessária, mas eu preciso compreender que tem horas que progredir é com um lado e progredir é com o outro lado. Depende do movimento. E, portanto, o movimento tem relação com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai nos dotar justamente da possibilidade de caminhar e de ter da verdadeira progressão, porque nós colocamos a progressão junto daquilo que é uma deformação dela própria, né, que é o progressismo,
e que tem relação com a direita, mas eu não caminho só com a minha perna direita. Eu não vou para frente só com a minha perna direita. Eu vou com as duas pernas. E, portanto, a verdadeira progressão e a verdadeira conservação, ela é uma realidade de princípio que se dá com as duas pernas. Então, vejam, a verdadeira compreensão de conservação e progressão está para além do que nós próprios compreendemos como conservadorismo e progressismo. Está para além. Está para além de direita e esquerda, está para além de feminino e masculino. Além. E por isso que, às vezes, progredir é através do feminino e progredir é através do masculino. E conservar através do feminino e conservar através do masculino. Porque ambos guardam as duas coisas. Se nós falamos conceitualmente de uma cristalização hierárquica, aí sim o masculino é relativo à progressão e o feminino à conservação. Porque o feminino é matéria e o masculino o espírito, e é o espírito que encabeça sempre. Então, na dualidade de uma realidade da sua individualidade, sempre vai haver um encabeçamento pelo espírito e pelo masculino. Mas na união de uma só carne, ambos são responsáveis pelo que acontece enquanto vida, pela geração de vida. E por isso que não é só a mãe que cria ou só o pai que cria. E por isso que se chega com o tempo, quando os filhos amadurecem, vejam, quando os filhos amadurecem, quando crescem, quando atingem lá por volta dos seus 30 anos de idade, é quando os pais deveriam ter uma equivalência de fato em termos de trabalho. Porque quando na infância os pais têm essa disposição diferenciada, realmente a mãe precisa ter um papel e o pai outro. Mas aos poucos, no decorrer do amadurecimento daquele infante, que se torna um adolescente, depois um adulto, quando ele tem a sua total maturação, quando ele atinge a sua maturidade mínima, coloco 30 anos porque é uma maturidade mínima, é a possibilidade de maturidade, os dois pais deveriam se revelar uma só carne e uma só realidade, e, portanto, deveriam revelar-se responsáveis por todas as coisas o tempo todo. Ambos. E aí já não tem mais a mamãe e o papai, em termos de com a mamãe eu tenho uma coisa e com o papai eu tenho outra coisa. Eu vou ter uma única realidade com ambos, que ambos vão me expressar o tempo todo. Porque ambos vão me dar conforme a minha necessidade, cada um à sua maneira, mas ainda assim, dizendo respeito a uma mesma caminhada e a uma mesma necessidade sendo suprida da mesma maneira. É por isso que se torna um caminhar reto. Não é mais a hora que eu preciso ir com a mãe é porque eu preciso ir para a esquerda, é a hora que eu preciso ir com o pai é porque eu preciso ir para a direita, e isso me fazer caminhar, fazer o bebezinho dar as pisadas. Eu vou passar a entender que, precise eu ir para a direita ou para a esquerda, precise eu progredir ou conservar, eu vou conseguir fazer isso, seja com a mãe ou com o pai. Ou seja, não importa o meu processo espiritual, eu irei ter da evolução espiritual, da alfabetização espiritual, da escola espiritual, seja na terra, seja no céu, seja como espírito, seja encarnado como matéria. Porque ambos vão ser uma só realidade. E o que eu tenho que aprender, eu vou aprender, seja aqui, seja lá. E precisa ser um único aprendizado, dizer respeito a uma única coisa. E por isso que é uma só vida, uma só realidade, um só reino e uma só verdade. Então os pais, quando se unem, o feminino e o masculino, para a manifestação da vida, quando se unem romanticamente, leão, deveriam gerar uma nova vida
e essa possibilidade de geração de nova vida. Ela passa pela questão do sexo, da morte, do gozo e do amor. Quando nós vemos, então, que o masculino representa as coisas do espírito e o feminino as coisas da matéria, de maneira individualizada, o que o espírito, então, quando nós vemos Jesus, que é aí que estávamos, né, o ponto em que havíamos observado e que se tornara importante, e entramos no zodíaco por conta disso, mas retomando, quando observamos que o Espírito encarna, quando vemos Jesus Cristo, que é o puro Espírito, que é Deus, que é puro Espírito, é o ápice, não é nem ápice, né? Porque ele é realmente assim, ele não é simplesmente um ápice, ele é o Espírito. Deus é o Espírito. É em verdade o único Espírito que há enquanto justamente pureza. Ele que é justamente o determinado e específico, o grande sujeito, quando se encarna através do Filho, quando faz-se homem, torna-se com absoluta certeza, então, a densidade mais palpável e inegável de todas. E por isso que de todos os homens e de todos os espíritos que já encarnaram, ele é aquele que ganha uma eternidade factual em termos de densidade. Todos conhecerão e ouvirão falar de Cristo e da sua encarnação. Muitos podem ouvir falar de, sei lá, César, Alexandre, Napoleão. Muitos podem ouvir falar de Buda. Muitos podem ouvir falar de muitos outros caras, mulheres, o que seja, não importa o gênero. Mas a encarnação inesquecível é a de Jesus Cristo. Essa é incontornável e por isso que ela é a mais densa, porque isso é densidade. Ela se torna incontornável. Pessoas que se tornam incontornáveis na história da humanidade, elas têm uma densidade de encarnação muito grande. Uma atuação venusina e principalmente lunar, em termos de exaltação da lua, enorme, enorme. Tem um poder feminino muito grande, justamente. De uma densidade irrevogável, inescapável e infreável. Platão, Sócrates, Aristóteles são exemplos disso, por exemplo. Os grandes santos, especialmente os doutores, né, que mudam a história da humanidade, esses têm justamente uma encarnação de densidade que é justamente semelhante à de Cristo. Os santos são o melhor exemplo depois de Cristo, claro, os apóstolos. Precisamos conhecê-los, e mesmo que nós não o conheçamos em termos de nome, estarão no nosso inconsciente coletivo com absoluta certeza, né? Agostinho, as pessoas podem falar, eu não sou católico, não importa, né? Assim, simplesmente não importa. Elas são agostinianas. Elas podem não saber e achar que, não, né? Eu não me sinto agostiniana, eu não quero ser, eu não sou, eu não concordo. Não importa. Você pode ir no centro pode ir no terreiro e no centro espírita que for e na religião que for, você é agostiniano. É inevitável. É como dizer, não, eu não sou universal, né? Eu nasci na Terra, eu sou terrestre, eu não sou universal. Bobagem, né? Bobagem. E por isso que quanto mais caminhamos para a concepção católica, mais rápido vamos. Não quer dizer que sejamos chamados a isso, respeito os que não são chamados, mas os que são chamados, o trabalho aqui é para que sejam escolhidos, não é verdade? Que sejamos escolhidos. Então, quando olhamos a encarnação de Cristo, que ela é mais densa, a encarnação dos santos, etc., que são densas, nós vemos que o Espírito ele vem. Para que Jesus Cristo veio? Para que os santos existem? Né? Por quê? Por que uma encarnação densa? Para que passe pela morte, para que conheça a morte. Por isso que morte, ela se opõe, ou ela compõe com o nascimento, e não com a vida. A vida é uma só. Os nascimentos são vários.
E a morte compõe com o nascimento. E por isso que nascer de novo, mas nascer para a vida eterna. Porque quando nascemos para a vida eterna, aí já não há mais morte. Porque em verdade está para além de nascimento. Usa-se a palavra nascimento por uma questão de que não há outra palavra, mas em verdade é mais do que nascer. É ressuscitar. Aliás, tem palavra, então. Tem palavra. Ressuscitar. É ressuscitar. Não é nascer, né? É ressuscitar. Então, quando nós entendemos que o Espírito ele vem para morrer, para conhecer a morte, para viver a morte, em francês, pequena morte é um nome, um apelido, por assim dizer, um nome carinhoso para o gozo. E isso é algo muito curioso, porque nos mostra que quando gozamos, passamos por uma pequena morte. Sabemos historicamente que a própria ciência e, enfim, as relações em geral sempre se preocuparam muito mais, e os homens sempre se preocuparam com o seu próprio gozo, né? O mais importante até hoje, por mais que haja um movimento feminista, isso e aquilo de mudança, mas o mais importante até hoje é o homem gozar e não a mulher. Até porque é estranho, por mais que a mulher goze, eu acho que nenhuma mulher, sei lá, ela precisa ser meio narcisista, né? Tem uma patologia aí, não é nem patologia, transtorno aí, né? Ela tem que ter um transtorno aí, tem que ter um parafuso bem fora do lugar para ela achar legal o homem não gozar, né? Tem que ter um parafuso bem a menos. Qualquer mulher, acho que até inconscientemente e mesmo cientemente, ela se sente ofendida se o homem não gozar com ela. Sem entrar em questões, é claro, de sexo tântrico, de exercícios em que você não goza para manter ali, né, não desperdiçar a sua semente, para você aprender a, sei lá, não ter uma ejaculação precoce. Isso é uma coisa, eu não estou falando sobre isso. Estou falando realmente sobre termos uma relação e o homem, como ele é o doador, é aquele que detém a semente, ainda que não se queira engravidar, ainda que não seja essa a meta, e pelo contrário, ainda que se bloqueie essa possibilidade, camisinhas e métodos anticoncepcionais, vários, ainda assim, o homem gozar é um elogio à mulher, ou deveria ser, né? Deveria ser. Porque, de fato, a mulher deveria trabalhar para que o homem chegue ao gozo. E nós, então, buscamos isso instintivamente, inconscientemente. E por isso que ofende um homem não gozar. Por isso que, é claro que não tem problema nenhum broxar, ser impotente ou perder a vontade, o tesão, o que seja. Não tem vergonha nisso. Não há vergonha em acontecer algo assim. Estou falando da forma arquetípica das coisas, né? Daquilo como foi feito para ser em termos de aprendizado. De que, quando chegamos ao ápice e o homem goza, a mulher deveria ajudá-lo a chegar a esse gozo. E quando nós observamos que o gozo, então, ele é uma pequena morte, e por isso que, inclusive, depois o homem dorme, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Depois o homem dorme, em geral, havendo inclusive justamente um desapego da matéria, isso não quer dizer falta de carinho, vejam bem. Não quer dizer falta de consideração, falta de carinho, falta de amor. E chegaremos neste ponto. Mas há um desapego na matéria, um desligar-se da matéria, ou seja, ele dorme e desliga-se, tem a tendência de se desligar da mulher. Por mais que ele esteja ali de conchinha com a mulher, mas a tendência é ele se desligar disso. Um tanto, é saudável que haja um determinado afastamento, porque justamente o homem, sendo aquele que tem do trabalho de nos auxiliar a acordarmos para as coisas do espírito, ele de fato encarna a concepção de que o espírito, para que ele vem? Para morrer.
para conhecer a morte, como foi dito. Jesus Cristo, que justamente é o grande Espírito, encarnou para quê? Para viver por aí, assoviando e sendo feliz? Não, para morrer. Para morrer. E por isso que é a sua paixão. E por isso que é importante termos da contemplação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E entendermos que é um Deus crucificado, que fez-se homem, homem de cruz. E por isso que, inclusive, já falei dos passionistas, e por isso que o trabalho de João e das Marias ao pé da cruz é importantíssimo. E por isso que contemplar a paixão é inclusive fazer o terço. Especialmente de sexta-feira, né? Tem o outro dia também do terço dos mistérios dolorosos. Eu não me lembro qual é o outro dia, enfim, eu ainda não decorei os dias. Dos mistérios. Mas me perdoem, né, por essa falha. Ainda não introjetei de maneira, enfim, a naturalmente me lembrar. De toda maneira, fazer o terço dos mistérios dolorosos é crucial, porque é aquele que passa pela paixão, de fato, né, de sacrifício de Jesus Cristo. E aí nós entendemos que a paixão, ela é sacrifício, então. O sexo, dificilmente a gente faz sexo, faz amor, como entendendo que é um sacrifício. Nós achamos que não é um sacrifício, que é a coisa mais deliciosa do mundo. Mas para quem tem olhos, para quem está acordado, sabe que é dor, que sexo é dor. O corpo libera mil e uma coisas, porque na verdade aquilo, o coito em si mesmo, a penetração, etc., é dor. Pelo que o corpo passa é dor. Não é prazer. É como a droga. A droga a gente acha muito legal porque experimenta e ela dá um barato. E eu sei disso porque eu já fui fumante, fumar é uma droga, já bebi, né? Já fui de beber álcool e é uma droga. Já usei maconha, experimentei outras coisas também que não precisa citar nomes. Mas sei muito bem que o uso dito recreativo da droga, as pessoas acham que então estão desfrutando de algo legal, acham que estão tendo alguma experiência prazerosa. Mas depois vem a consequência e vemos que, não é legal. O que gera é dor. E aos poucos vamos acordando. Quem sai das drogas sabe disso, que aos poucos você começa a acordar para uma realidade que cada vez que você usa droga, aquilo dói. Aquilo é uma prisão, aquilo é um negócio horrível. E é claro, o sexo, ele se torna uma droga, mas não é que nós devamos todos nos abstermos de sexo. Então, tem a maneira adequada. Qual é a maneira adequada? Dentro do casamento. Casamento em que somos chamados por Deus ao matrimônio, de fato. Nós sabemos hoje que o sal e o açúcar são uma droga. É um fato. Todo mundo tem falado muito ainda do açúcar, que o açúcar é uma droga. Mas o sal, desde milênios, né, os indígenas já sabem disso. É uma droga também. Ele age no corpo como uma droga. Mas nós devemos nos abster de sal? Não. E não é à toa que, inclusive, Jesus Cristo usa o sal como exemplo de que nós devamos ser o sal da terra. Sendo que o uso do sal, então, inclusive se jogarmos sal na terra, você torna a terra infértil. Então, a própria compreensão do que Deus está falando quando Ele diz isso requer uma capacidade de discernimento muito grande.
Porque ser sal da terra significa saber ressaltar o sabor das coisas, das relações, da matéria, saber ressaltar o sabor de maneira adequada. O sexo e o fazer amor deveria ser a mesma coisa. Deveria ser como o sal, que serve para que possamos saborear de maneira mais adequada a relação. Mas não é em excesso, assim como não é em abstinência total e completa. Há aqueles que vivem, né, o celibato e a abstinência, etc. Mas mesmo esses, né, em algum momento da vida nós temos que lidar com a sexualidade, com o prazer, com a vontade, com o tesão, etc. E vamos ter que aprender lições em relação a isso. Então, lidar com a libido é uma necessidade. E uma necessidade de um aprendizado a como lidar com o próprio sal. E sabemos que se chega em patamares em que é possível lidar com a libido de uma maneira que é para além ou acima da genitália. Então a pessoa realmente fica mortificada, a ponto dela realmente não sentir mais tesão. Nós mesmos, no decorrer da vida, essa é a tendência, deveria ser, né? Hoje em dia, com os comprimidos coloridos da vida, fica difícil, né? Mas não é algo absurdo haver pessoas que realmente nascem mortificadas ou passam por mortificação, etc. É a vivência de algo que vai naturalmente acontecendo conosco no decorrer da vida, à medida que vamos envelhecendo. Sendo que enquanto é vigente a necessidade de fazermos amor, então deveria ser como o sal, em que não é em excesso e nem em escassez total. Entendendo que é uma atuação de algo que é uma droga, causa alteração, e por isso que o seu uso deve ser de acordo com a sabedoria. O sal é de acordo com o sabor das coisas. E fazer amor também deveria ser para a maior sabedoria do casal, para se saberem melhor, se provarem melhor e provarem melhor da sua relação. Para que ali seja possível temperar para que o melhor da relação venha à tona, porque o melhor da relação não está ali, assim como o sabor da comida não está no sal. Mas entendendo que o sal realça o sabor da comida, faz com que ele apareça, ganhe destaque, e portanto, o principal da relação não é fazer amor, mas o que fazer amor faz com que destaque, com que ganhe destaque. E a mulher, portanto, como o homem, ele deve chegar ao gozo, porque fazer amor deveria ser também pensando em ter filho, né? Porque é pensando na vida que será manifestada. Então, mesmo que não seja um filho de fato, mas entendendo que deveria sempre ser manifestada uma nova vida e que deveríamos sempre sair novos homens e mulheres também, depois de fazermos amor. Então, a mulher deveria auxiliar o homem, assim como a encarnação auxilia o espírito a conhecer a morte e passar por ela. A mulher deveria auxiliar o homem a passar e a gozar, né? A passar por esse ato de amor e a gozar para chegar nessa pequena morte de fato, né? Que é esse gozo. Ela deveria de fato estar ali servindo para que o homem chegue ao gozo, chegue em sua pequena morte. Isso nós sabemos historicamente, né? Porque isso se impõe de uma maneira muito categórica. Assim como o espírito encarnar, a morte, ela é categórica, né? É algo com o qual lidamos, gostemos ou não. Algo que se impõe para nós de uma maneira muito veemente, muito intensa. Sendo que
Aí vem a parte em qual nós temos uma real dificuldade, né? Porque, é claro, nós também não morremos de maneira adequada. E, portanto, isso mostra que os homens não têm gozado de maneira adequada, por assim dizer, né? O gozo masculino está deformado, assim como a morte está deformada. Nós não sabemos lidar com a morte. E não só de uma questão de que, não conhecer a morte, ou não enfrentar a morte, ou, enfim, fazer amizade com a morte. Não, o negócio é que realmente nós não conhecemos a morte e não queremos conhecer. E por isso que o ato de gozo masculino se torna uma inconsciência, se torna a fuga, se torna a droga como fuga, e não como sal da terra também, e não como algo que realça a sabedoria, realça o sabor, traz à tona a sabedoria, melhor dizendo, né? Faz com que tenhamos percepção da sabedoria e do sabor da relação. Não. Se torna pura fuga. Se torna aquele sal que a gente põe na comida para não sentir nem o sabor ruim da comida. Se torna aquele bando de tempero que a gente põe para que o sabor do alimento não ganhe destaque. Para que o destaque seja o próprio tempero. Sendo que o tempero não é comida, não é o que há ali de sabedoria de fato. Ele deveria estar servindo a comida, aquilo que é principal ali no prato. Deveria compor e não sobrepor. E a complicação maior ainda vem quando nós olhamos para a mulher e o que a mulher significa nesse ato. Porque se a mulher ajuda o homem a passar e chegar até a morte, assim como a matéria auxilia o espírito a conhecer a morte e passar pela morte, ela é a via pela qual isso acontece. Qual é a relação do espírito com a matéria durante o sexo? Qual a relação do homem com a mulher quando fazem amor? Quando Jesus Cristo encarna, por que ele encarnou, meus caros? Não foi por amor? Por amor ao Pai, em primeiro lugar, e aos seus filhos e irmãos, em segundo? Não foi para nos ensinar sobre o amor? Para manifestar a verdadeira luz? Para fazer com que saíssemos das trevas? Para que pudéssemos vencer a nossa própria inconsciência, bestialidade, debilidade? Não foi por caridade, por misericórdia, por compaixão? Qual é o dever do homem, então? Ao irem para a cama, um homem e uma mulher jamais deveriam fazer amor se não for fazer amor de verdade. Jamais. Porque a missão do homem, quando está junto de uma mulher, na cama, é ensinar a mulher que ela é amada. É palpabilizar o amor, a caridade, a afetividade para a mulher. Porque, vejam, amor não é sentimento. A mulher, ela é encarregada das emoções, né? A água. Ela tem um encarregamento em relação às emoções, sentimentos. Mas nós vamos entender que esses sentimentos, eles só são verdadeiramente compreendidos porque eles têm uma relação profunda com o fogo. Na Poesia dos Planetas, nós vimos, né, aconselho a quem não ouviu que veja, que os éteres e o corpo vital, né, a Poesia dos Planetas, os éteres e o corpo vital. Nós temos um corpo vital formado de 4 éteres essencialmente, que são o éter químico, de vida, luminoso e refletor.
O químico tem relação com o elemento terra. O de vida tem relação com o elemento água. O luminoso tem relação com o elemento fogo. E o refletor tem relação com o elemento ar. Nós sabemos que o éter refletor tem relação com os pensamentos, com as ideias, com as coisas mais sublimes em termos mentais, né? Sublimes de rarefeito, né? De leves. O luminoso, o éter luminoso, ele tem relação com sentimentos. E a gente pode falar, mas por que os sentimentos estão relacionados ao fogo, se não é com a água? É porque aqui é sentimento em relação à afetividade. O afeto, ele é ígneo. Emoção e sentimento de uma maneira fria, enquanto uma corrente que simplesmente acontece de maneira inconsciente e involuntária, é água. Que é daí que possibilita, inclusive, a manifestação de vida. De verdadeira vida em termos palpáveis, né? Quando a gente fala justamente a planta não é uma vida porque ela não sente, ela não tem sentimento propriamente. O animal, sim, tem sentimento. Só que por que a gente leva em consideração, então? Não é nem que, e é aí que está, né? Nem que a planta não tenha sentimento e emoção, é uma questão de quentura. Por que nós matamos animais frios? A gente acha que matar animal de sangue frio é qualquer coisa. Apesar do que matar um jacaré não é nem um pouco qualquer coisa, né? Mas, por que nós fazemos intrinsecamente em nós uma diferença entre animais de sangue frio e de sangue quente? Porque há uma diferença, de fato, em termos de que o sentimento, enquanto ele está na água, pura e simplesmente ele tem uma conexão só com a água, ele é frio, ele é um sangue frio, que possibilita o entendimento da vida. Então, não é que as plantas não tenham, essas coisas todas são referentes, enfim, né? As plantas também, a água é referente às plantas também. Os animais já vão ter uma relação também com o éter luminoso e aí o ser humano com o éter refletor. Mas em termos dos 4 elementos e os 4 reinos, né, por assim dizer, etc. Essa é a correlação. Mas, então, qual é a diferença? Que não é que as plantas não tenham sentimentos, sensações, por assim dizer, etc, né? É porque nós reconhecemos isso quando isso ganha quentura e vira afetividade. Quando nós reconhecemos nos animais a afetividade, quentura dos sentimentos, é que nós passamos a falar: eu não posso mais matar esse bicho, eu não posso maltratar isso aí, porque é quente. Então o sentimento, ele tem relação com a água e com o fogo. Ele tem relação com os dois. Mas ele tem uma grande diferença da sua relação com as emoções e com a inconsciência e a frieza da água, que vai justamente para um campo vegetal, de quando ganha uma conexão com aquilo que é ígneo e se torna afetividade. Por que a água ainda assim é aquela que carrega o fogo? Né? Porque nós mesmos falamos, né? Lírios, rosas, nós devemos nos tornar como as plantas. Porque não podemos deixar que o fogo carregue o sentido da nossa vida. Porque o fogo, ele se horizontaliza. As pessoas acham que o fogo, ele verticaliza. O fogo, ele não verticaliza sozinho. Ele não busca a verticalidade sozinho. Ele, por ele mesmo, ele busca a horizontalidade. E por isso que quando eu ateio o fogo, eu preciso ter algo que o constrinja, que o faça ter de uma contrição e constrição, que são as duas palavras o tempo todo relacionadas justamente ao elemento ígneo nosso, enquanto seres que têm e que acham que têm uma vontade que pode ir para qualquer lado.
Sendo que, na verdade, verdadeiramente a nossa vontade, a vontade verdadeira com V maiúsculo, né? Ela se encontra no ar, que é realmente Deus. Vai ser a dimensão relacionada com Deus. Por isso que o homem, nessa cadeia, né, vai ter a analogia junto de Deus. Uma relação junto de Deus. Porque o homem está relacionado ao ar, ao éter refletor e Deus. E por isso que mesmo quando a gente chega até Áries e Touro, em termos de caminhada no sentido horário, não se chega a Deus. Eu não me torno Deus ou Deus. Tem que haver o entendimento de que esse fogo ele só existe porque é um ar que o sustenta, que ele queima e que o oxigena e possibilita que ele seja. Sendo que esse ar é impalpável, esse ar é um ar que é para além do próprio zodíaco. É o que mantém tudo. É o campo, é o tal do mental, né? De a realidade no fundo é mental. É porque está relacionado a isso, a um éter refletor, toda uma analogia com o éter refletor, com as coisas do campo mental e com um ar que é realmente um ar que possibilita que as vontades individuais sejam. E por isso que esse ar é a verdadeira vontade, é a da verdadeira vontade, daquele que manifesta o verdadeiro fogo. E por isso que o próprio fogo do Cordeiro, ele é o fogo diretamente de Deus, do Pai, que faz a vontade do Pai diretamente consubstancial ao Pai, o único fogo que queima diretamente este ar e que nasceu diretamente deste ar. Entendem? E aí, então, quando falamos de afetividade, falamos do campo ígneo. Uma pessoa ser verdadeiramente afetuosa, ela depende de fatores ígneos, astrologicamente falando, assim como depende do éter luminoso. E por isso que transar por transar e a reprodução de vida tem relação com o éter de vida, que não significa que a pessoa te ame, não significa nem que ela goste de você quando vão para a cama. E aí qual é o trabalho do homem? O trabalho do homem na cama é revelar o amor para a mulher. Porque quando ele realmente revela a afetuosidade, a afetividade, ele faz com que as coisas ganhem vida. Ele faz com que a vida da mulher tenha sentido. Porque o sentido da água e da terra é abrir em caminho e ser em caminho para as coisas ígneas e aéreas. E, portanto, fazer amor sem que seja amor de verdade, isso é uma abominação. E aí eu pergunto, quantos homens fazem amor amando a mulher naquele momento de maneira presentificada e afetiva de fato? Eu não sei quantos, mas é algo muito difícil de ser alcançado. Não é só uma questão de querer e não querer. É difícil. É muito difícil. E por isso que as mulheres, em geral, são frustradas com seus maridos, com seus homens, namorados, etc. Por isso que se frustram a cada relação. E por isso que para o homem é muito mais fácil ele sair satisfeito. Porque o espírito vem para aprender sobre encarnar, nascer e morrer, e nascendo e morrendo de qualquer jeito, ele acha que aprendeu. Ele acha que tá bom. Acha que qualquer encarnação tá boa, que qualquer corpo, qualquer época, qualquer espaço tá ótimo. Qualquer buraco para ele se enfiar tá bom. Mas não é assim. Porque a verdadeira meta dele não é viver para si mesmo. Não é viver para nascer e morrer. A verdadeira meta do espírito é nascer e morrer
pelo amor. Para que a matéria conheça o amor, para que a mulher conheça o amor, para que as criaturas conheçam o amor, porque foi para isso que Deus encarnou e por isso que precisa ser Deus. Porque não é possível uma criatura ensinar isso para outra. Precisa ser Deus, o primeiro a ensinar isso em plenitude. Precisa. É uma necessidade. Deus veio para que nós conhecêssemos o amor e para que conheçamos o amor. O homem deve se deitar com a mulher para que o amor seja verdadeiramente manifestado. Se ele não for capaz de amar aquela mulher com quem ele se deita, é melhor que não se deite de fato. Se for para transar, trepar, fazer uma rapidinha ou uma longa, não importa quanto tempo, em que é só meteção, é só prazer pelo prazer, é nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer por nascer e morrer, isso é esterilidade. Não leva a nada. Quando ainda nasce um filho disso, ainda se ganha a possibilidade, uma segunda chance da vida se manifestar. Dos dois acordarem, né? Falar, tem algo mais acontecendo. Mas quando as pessoas se fecham e a vida se torna simplesmente um filme pornográfico, nossa, terrível. Terrível. E não é só porque, tá desperdiçando esperma, tá desperdiçando vitalidade, semente de vida. Não é só sobre isso. Isso é muito legal no sexo tântrico, né? Lá no Oriente e tal. Não é sobre desperdiçar ou não desperdiçar semente. Não importa o quanto se goze e se coloque para fora de esperma. Não importa. Desde que seja um verdadeiro ato sacrificial. Não importa quantas vezes encarne e morra, desde que seja um verdadeiro ato sacrificial. Desde que seja paixão, verdadeira paixão. E quando falamos de paixão, falamos do fogo. Falamos de éter luminoso, das coisas ígneas. E só a paixão de Cristo é capaz de revelar a verdadeira afetuosidade. E por isso que, para quem tem olhos, sabe que consegue ver que ir para a cama com alguém é um ato sacrificial, é de verdade um ato sacrificial, não é gostoso. Não é isso que nós achamos que é. Nós somos inconscientes do que isso de fato significa, o que de fato está acontecendo. Nós não temos ideia. Agora, é claro, é como uma paixão de Cristo? É óbvio que não é como tomar um flagelo nas costas, mas é a manifestação da paixão dentro do casamento. Sendo que casamento, quem é casado sabe, e quem observa os bem casados sabem, casamento não é oba-oba, casamento é sacrifício. Casamento não é sobre ficar sorrindo e elogiando e vivendo de qualidades. Casamento é sobre carregar cruz junto, é flagelo, dói. É manifestar os demônios para que sejam expulsos, para que o outro seja curado, é manifestação de doença, é problema atrás de problema, cara. E fazer amor é se abrir para que esses problemas sejam manifestados e curados. É se abrir para que os inimigos sejam revelados, para que a cruz seja trazida, para que as coisas aconteçam, ainda que não seja ali naquela hora exata, mas ali é um ponto de princípio dessas coisas. Assim como a energia sacral básica começa ali na genitália, mas ela vai subindo e vai ganhando expressões outras, cada vez mais complicadas. Quem acha que o fogo de Netuno subir, a Kundalini subir, a vida fica mais bonitinha, mais cor-de-rosa, mais fácil, bobagem. Vai ficando cada vez mais difícil.
muito mais difícil. E é o mesmo que dizer, quando os dois estão na cama, tudo é lindo. Tudo é uma maravilha. A partir da hora que levantar da cama, se essa energia for para onde ela tem que ir, que é o caminho da ascensão, se ela for subir, vai dar a saudade de voltar para a cama. E vai ter casal que vai ficar toda hora voltando para a cama. Aí tem qualquer problema, volta para a cama. Porque entra num estado de não conseguir permitir que essa energia suba. Se torna pedra. Olha para trás e se torna pedra de sal, como a mulher de Ló, que olhou para Sodoma e Gomorra, né? Então, quer dizer, eu volto a ter saudades de quando era só sexo. Eu não tinha que ir para outro lugar. Eu não tinha que viver outras coisas. Se torna pedra de sal. E falávamos do sal, hein? E o sexo se torna um lugar de petrificação salina. Vem? Por isso que fazer amor não é só no ato de fazer amor, é a convivência. Por isso que a igreja vai colocar, e mesmo a Rosa Cruz, ela corrobora com isso, tá? Sejam casados, busquem, no mínimo, estabilidade enquanto parceria, no mínimo. Não busquem alguém para, qualquer coisa eu separo. Tenham como meta a vivência realmente durante toda a vida. Porque senão não faz sentido. Tá jogando a evolução fora. Essa aqui é a verdade. Tá jogando fora. Casa separa, qualquer coisa separa, não sei o que separa. Isso não existe, gente. Casou, juntou, fiquem até o fim. Porque é isso. É a questão de, a partir da hora em que se foi para a cama, fez amor, é na continuidade e na chegada até o final do dia, até o final do ano, até o final da década, até o final do século junto, que essa energia vai subir e vai ganhar uma manifestação ascensional de fato. E, portanto, é muito importante que os homens entendam que ir para a cama com uma mulher, eu devo de fato me esforçar ao máximo para, no mínimo, expressar afetividade, porque amor não é sentimento e nem afetividade. Amor está acima disso. O verdadeiro amor está acima disso. Agora, eu preciso justamente manifestar a afetividade e os sentimentos para que o amor se faça conhecido. Eu preciso ser o próprio amor encarnado para que eu revele o verdadeiro amor, que é da lógica superior, da verdadeira razão da vida, razão de estarem ali. Porque a razão de se ir para a cama não é porque se amam, não é porque o homem ama a mulher e a mulher ama o homem. É porque Deus os ama. E é isso que deve ser, em última análise, revelado. O amor de Deus. E pode parecer a maior contradição. E algo, porque a gente vê o sexo como um tabu, como algo praticamente impuro. Mesmo quando se fala de fazer amor, ninguém soube ainda falar de maneira apropriada, pelo menos não que eu tenha encontrado ainda, sobre fazer amor e sobre a dualidade, sobre feminino e masculino. Então, esse é o trabalho aqui, né? Porque precisamos aprender sobre isso, não é possível. Se fala muito de celibato, de virgindade, e os grandes santos foram capazes de viver isso, mas ainda não encontrei quem foi o santo casado capaz de falar sobre a sexualidade de maneira realmente elevada, explicar essas coisas todas. E precisamos. E não é um absurdo dizer que, quando se vai para a cama, os dois precisam encontrar Deus.
Entender que o que fazem ali tem sim relação com Cristo. Não é porque Cristo não foi para a cama que ir para a cama e fazer amor não tenha relação com Cristo. Tudo o que nós fazemos o tempo todo tem relação com Deus. Absolutamente tudo. Porque tudo tem vida espiritual e advém do Espírito e da vida espiritual. E tem relação com a materialidade mais densa, que é qual? A encarnação de Deus. A pura intensidade densamente manifestada. Sendo que então, o amor é a razão superior. Qual é a razão de estarem ali? É o amor, mas não o amor de homem para mulher e de mulher para homem. Não o amor de casal, fechados em si mesmos, como uma só carne que seja. Mas é o amor de Deus, de fato, verdadeiramente. É o amor de Deus sendo expresso ali, sendo vivido ali, conhecido ali, e ali começa. E por isso que não é ficar na cama para sempre. Vamos conhecer Deus e aí fica na cama para sempre. Precisa levantar e fazer com que essa energia ganhe uma ascensão, com que ela ganhe uma manifestação que vai atingindo outros pontos de culminância para além da cama. Eu acho que uma das coisas mais lindas que há é quando um casal se olha e ele tem cumplicidade no olhar. A gente fica até constrangido de observar uma cena dessa, porque é justamente de uma amorosidade, uma cumplicidade, que é de uma intimidade muito maior do que ir para a cama. Em que às vezes a gente vê duas pessoas fazendo sexo, não é nada, porque é justamente só sexo. Ou estão fazendo amor, etc. Mas o olhar, quando essa energia ela tem uma ascensão e ela chega a ponto das pessoas encontrarem-se no olhar e olharem-se e saberem que ambas estão ali presentes, manifestando o amor divino e amando-se e estando inteiras e em intimidade, uma intimidade verdadeira, isso não tem preço. Isso é muito para além. Nossa, para além de tudo. Isso é uma vivência junto da carne, junto da encarnação, junto da matéria, que desconhece a morte, como João, que não conhece a morte, porque no sexo se conhece a morte. Ao fazer amor, se tem que chegar, no gozo e, portanto, há que se conhecer a morte. Mas para aquele que vive para além disso, que não vive para isso, mas o para além disso, não conhece a morte. Vive a encarnação sem conhecer a morte. Quão lindo, não é isso, na verdade? Quão lindo. Tem pessoas que acham que só vão passar por isso se ficarem distantes. Ah, então nunca vou gozar, que daí eu nunca vou conhecer a morte. Bobagem. Bobagem. Porque a partir da hora em que você vive isso de fato, não importa se João gozou ou não gozou, tanto faz. Se vocês veem, chega num ponto em que tanto faz, que não importa. Porque se chega num grau de uma vivência tão elevada, que olhar para trás, olhar para baixo, é bobagem. Para quê? Para virar estátua de pedra? Para julgar o outro? Para quê? Qual o sentido? Nenhum. E essa é a verdadeira liberdade. Em que, uma vez que você atinge isso num casamento, cara, já não importa fazer amor ou não fazer. Você passa a entender que é uma união para além de qualquer expressão que ela contenha, que ela expresse em si mesma, que ela manifeste
dentro ou fora. Isso é uma das coisas de maior beleza. Por isso que o casamento, ele é muito sagrado. Ele realmente possibilita a vivência científica de uma realidade espiritual de maneira muito clara. De uma clarividência inequívoca. E aí a gente volta àquele ponto, clarividência, eu vejo mortos, eu vejo espíritos. Isso não é clarividência, eu vejo o corpo vital, eu vejo o corpo isso, o corpo aquilo. Parabéns! Você vê o seu casamento? Eu vejo os astros, parabéns! Estudou astrologia, parabéns! Sabe se relacionar? Já fez amor alguma vez na vida? Porque talvez, se nunca fez amor, se não sabe do que eu estou falando aqui, não viveu isso e não vive, talvez, sim, só talvez, né? Quem sou eu para julgar? Não é um julgamento, mas é uma colocação de um questionamento válido. Talvez, só talvez, quem assim por isso passa, talvez não tenha clarividência de fato. Não saiba do que fala, o que está vivendo. Por isso que a própria compreensão clarividente das coisas, ela só vem se você tem uma verdadeira vivência da clarividência. E a vivência da clarividência não é ver as coisas de fato. A vivência da materialidade não está em eu ter olhos que enxerguem a matéria. E é isso que a gente não entende. Os cegos, por acaso, não vivem a materialidade, meu pai? É claro que vivem. Muitas vezes, então, de maneira muito melhor, porque cegos não têm esquizofrenia. Não tem a possibilidade de uma deformação tal que cause uma cisão com a realidade de fato. Então, clarividência é simplesmente ver os éteres? Ver isso, ver aquilo? Ou é ter a capacidade de viver claramente a luz na sua vida? Viver claramente as coisas do espírito, entendendo que é do espírito também as coisas da matéria. As coisas da matéria são do espírito também. Entendendo de que forma, de que maneira apropriada isso acontece. É por amor que um homem e uma mulher se unem. E é preciso haver o amor individual, em termos de amarem-se enquanto indivíduos. Intimidade, enquanto uma só carne, mas entendendo que esse amor que leva justamente, que se apresenta como uma lógica, né? Eu te amo, logo vamos nos casar. Vamos ficar juntos, vamos para a cama, vamos ter filhos, vamos isso, vamos aquilo. Apresenta todo um plano lógico de vivência. Então, entendendo que esse amor, que é vivido de maneira lógica, apresenta a verdadeira lógica, a verdadeira razão, que essa sim é o verdadeiro amor. A razão de fato verdadeira pela qual se casaram, a razão de fato verdadeira pela qual se uniram, fazem amor, têm filhos, vivem. A razão verdadeira por que encarnaram, porque se encontraram. E meus caros, creiam, se não for para viver isso, não aceitem menos. É claro que é muito fácil nós aceitarmos qualquer coisa ou recusarmos qualquer coisa por julgamentos pessoais. Mas é por isso que não podemos nos dar em casamento. Orem para que Deus realmente se manifeste na vossa vida e assim se tenha uma capacidade de vivência pelo Espírito Santo de fato, porque
Porque não vai haver não tem às vezes não é por uma lógica humana, por um raciocínio humano, que nós vamos ter ou não que nos casar com alguém. É uma lógica divina. E ela muitas vezes é loucura aos nossos olhos. Assim como algo que parece muito, não, faz sentido nós nos casarmos. Namoramos, sei lá, 9 anos, vamos nos casar. Ah, não, ele gosta das mesmas coisas que eu, ele pensa como eu, ele faz como eu. Então, é uma consequência racional e boa nos casarmos. Mas para Deus isso é loucura, né? Quem disse que tem que se casar? Tudo bem que Deus escreve certo por linhas tortas, Ele vai consertando todas as nossas cagadas, mas não forcemos a barra. E é isso que João o tempo todo exorta, né? Nós já temos o defensor junto de Deus Pai, mas não vamos forçar a barra. Se pecarmos, temos quem nos defenda e já está tudo certo, mas não vamos forçar a barra. Vamos fazer certo. Vamos agir como se fosse dignos. Agir como se houvesse merecimento. Porque é assim que se aprende e se evolui de fato. Se eu não for alfabetizada, alguém vai ter para ler para mim, né? Vai ter alguém para ler para mim. Hoje em dia, então, com as mídias, cada vez mais eu não vou precisar aprender língua nenhuma, nada, porque eu clico um botão e o botão fala para mim, traduz para mim, lê para mim e fala por mim. Mas é bom que aprendamos, que sejamos alfabetizados e que falemos, leiamos e façamos por nós mesmos. Não porque nós tenhamos essa capacidade inata, inerente a nós, como algo soberbo, mas porque essa é a nossa parte. Aprendermos a sermos um polo ativo após a nossa passividade enquanto criaturas. E que nós entendamos que se Deus veio e morreu por nós e nós o matamos, agora é nosso dever fazer com que Deus goze, não de uma morte de novo, mas de fato do verdadeiro gozo. Porque nós somos o polo feminino. Deus nos ama e todo dia Ele se encontra conosco para fazer amor, para manifestar amor, para ter de intimidade conosco, para que o conheçamos e Ele nos conheça. A palavra conhecimento na Bíblia tem essa conotação super sexual, né, de intimidade, super. E a nossa obrigação não é de matar Deus, mas sim de fazê-lo verdadeiramente gozar. O júbilo verdadeiro, que não é na carne em si mesma, esse corpo de pedra, esse templo de pedra, mas é nos entregarmos de corpo e alma para Ele. E todo homem deveria gozar não pela fricção do seu pênis na vagina, mas ao notar e ao ver que a sua mulher se entrega a Ele de corpo e alma, que ela se abandona nas suas mãos de corpo e alma, completamente frágil, completamente entregue. É algo lindo. Uma mulher completamente entregue é algo espetacular. E isso, mais uma vez, não quer dizer uma passividade total. Não é que ela é passiva completamente. Assim como as criaturas não devem ser completamente passivas. Tem atividade. Mas a atividade da mulher não deve ser daquela como quem justamente busca, como quem por si mesma
busca de alguma forma agradar aquele homem dentro daquilo que ela quer, mas que compreende que fazendo-lhe a vontade e vivendo para o gozo dele, fazendo o que a ele é o que o homem dá prazer. E aí eu não estou falando de fetiche também, né? Não vamos deturpar as coisas, que o ser humano sempre deturpa as coisas, né? Enfim, não estou falando de fetiche, de fantasia, estou falando em realmente compreendermos a sutileza do que agrada o outro, de tal maneira que, de fato, o que mais agrada a Deus é o nosso abandono nas mãos dele. E o que mais agrada ao homem deveria ser, e intrinsecamente, inconscientemente é, quando a mulher se entrega a ele, né? O eu sou sua e só sua. E, enfim, quando ela se abre para que o que ele quer que seja feito de fato, seja vivido ali a dois. Esse deveria ser o prazer da mulher. Não porque ela não sinta prazer e não deva gozar junto do homem. Lembremos, a matéria também deve passar por uma espiritualização e, portanto, ela deve encontrar gozo. Assim como o espírito deve passar por uma materialização, de tal forma que o homem também deve encontrar entrega. Ele também deve entregar-se. O espírito não pode ficar relutante em relação à matéria. Ele tem que entregar-se à matéria, mas não tornando-se materialista, não tornando-se feminino, não tornando-se o que a mulher quer ou simplesmente um ser puramente passivo na cama, em que só importa daí o gozo da mulher. Mas entendendo que entregar-se à mulher faz parte do seu próprio gozo, do entregar a sua própria semente, entregar da sua vitalidade para que ela seja, focar, entregar do seu foco, da sua capacidade monogâmica de relacionamento, de... como é que é a palavra? Não é esforço. Enfim, nossa, fiquei até confusa. Não me lembrei da palavra, me perdoem. Mas como que do seu esforço? O seu foco, a sua... Enfim, todo o seu trabalho voltado para ela, é isso, né? Ter de todo o seu trabalho, toda a sua ação voltado para ela. E fazendo com que ela seja, com que ela encontre prazer em ser, com que ela chegue ao céu. Então é importante que a mulher goze também, que a mulher também sinta prazer, principalmente, mais do que gozar. Não é tão importante a mulher gozar propriamente, apesar das pessoas hoje fazerem um estardalhaço em relação a isso e acharem que é muito, muito importante a mulher gozar. Mas esse não é o ponto mais importante, ainda que possa haver e, enfim, ser importante conhecer isso, sei lá eu. Mas o mais importante é de fato ela ter prazer, verdadeiro prazer e se sentir no céu. Ir para o paraíso, ir para o céu. E para a mulher nem sempre o céu é através do gozo. A mulher que goza sabe disso, pelo menos, né? Eu suponho. Que saiba que tem gozo que, para a mulher, tem gozo que... E acho que o homem também sabe disso, né? Tem vezes que a gente goza e fala assim, cara, não é tudo isso. Não foi tudo isso. O ápice que era para ser o ápice não foi. E é por isso que o mais importante é justamente o prazer em si, no durante dela ir, dela ter essa
assunção virginal para o céu. E por isso que é importante que o sexo seja casto dentro do possível. Não é por paixões humanas, não é por bestialidades, por, como foi falado, meteção, fricção. É amor. Só o amor faz isso que eu estou falando aqui. Só a capacidade amorosa, realmente, de união, faz isso. Possibilita essa vivência. Senão, não. Que Deus nos guie, nos guarde e nos ajude. Especialmente porque essas coisas, não adianta lembrar disso na hora de ir para a cama como se fosse um manual, né? Elas têm que verdadeiramente estarem introjetadas e sendo vividas por nós, para que vivamos não por uma lógica de quem estudou e toma nota, porque senão isso vai ser forçar a coisa, né? Em certa medida. Ainda que possa ajudar uma coisa ou outra, sei lá eu, né? Cada um tem um método e uma forma, como eu digo, uma fórmula de bolo. Mas, ainda assim, chegarmos nessa vivência de maneira genuína, em que está dado porque eu verdadeiramente e sinceramente busco isso no meu coração e conheço essas coisas pelo meu coração, é muito importante. E muito difícil também, porque como vimos ao começo, isso envolve uma quadratura de Escorpião com Leão. E envolve toda uma problemática de Judas, de João, de prodigalidade, de revolta, de rebeldia, de fratricídio, acho que é fratricídio, enfim, irmão matando irmão, Caim matando Abel, né? Remonta lá, mexe com tudo isso. Então, por isso que são coisas muito mais profundas e que mexem com questões da humanidade e portanto, que estão no nosso sangue há muito mais tempo do que imaginamos, muito mais profundamente do que imaginamos, muito mais intensamente do que imaginamos e muito mais densamente do que imaginamos. Por Deus, graças a Deus, tudo é possível. Ele veio, se fez homem e nos ensina todos os dias a viver tudo isso. Então, que graças lhe rendamos a todo momento, a toda hora, que louvores lhe sejam rendidos, que saibamos glorificá-lo e buscá-lo genuinamente, entendendo que todo momento é momento de buscar a Deus. Que façamos de todos os nossos momentos oração. Que eu não caia na ideia tacanha de achar que oração é só quando eu estou limpinho e bonitinho. Que eu ore enquanto eu estou no vaso sanitário, que eu ore enquanto eu tomo banho, que eu ore enquanto eu faço amor, que eu ore o tempo todo, seja onde e como for, inclusive dormindo. Orai sem cessar. E o sem cessar envolve quando eu faço amor, quando eu durmo, quando eu cago, o tempo todo, quando eu evacuo, o que quer que seja. É o tempo todo, gente. Por mais absurdo que pareça, por mais que seja uma situação que pareça indigna de Deus, ou que Deus ali não está presente, ou sei lá eu, porque nós criamos conceitos e idolatramos conceitos. E temos um conceito de Deus limpinho. É óbvio que Deus, Ele é pureza, mas não é uma pureza tacanha, mesquinha, como se Deus não estivesse presente
enquanto simplesmente fazemos xixi, por exemplo. Como se ele se retirasse e falasse, ah não, agora ela tá suja, eu não vou falar com ela. O que é isso? Nós só vamos no vaso sanitário até lá e podemos evacuar graças a Deus. Que saibamos render pelo menos graças. Agradecer, Senhor, muito obrigada. Porque uma das piores coisas que tem é ter um mau funcionamento em relação à evacuação, ao expelir coisas, né? Seja de não conseguir urinar, evacuar as fezes. É uma das piores coisas que tem. Quem sofre com isso, ou com excesso de evacuação, sabe. Quem precisa de transplantes de rins, sabe o que é dar graças a Deus em poder fazer xixi de maneira adequada, filtrar o sangue de maneira adequada. Que sejamos gratos o tempo todo, por tudo, o tempo inteiro, orando sem cessar. Inclusive quando fazemos amor com a nossa companheira, com o nosso companheiro. E que busquemos a castidade acima de tudo. A castidade, acima de tudo, eu digo, dentro do quarto, né? Em 4 paredes. Mesmo que eu não esteja casado, em termos da igreja, mesmo que eu não tenha uma relação heterossexual ou o que quer que seja, que eu busque a castidade. Porque, havendo a busca pela castidade, Deus então poderá realizar milagres. Mais do que ensinar normas e padrões culturais e sexuais, que ensinemos a castidade. Mais do que ensinar a beber ou não álcool, a comer ou não carne, que ensinemos a temperança. Porque é isso, se nós ensinamos, por exemplo, a temperança, mesmo que o nosso filho, filha, um dia queira beber, comer carne, o que seja, ele o fará sem cair em excesso. Ele não se tornará refém daquilo que bebe e daquilo que come. Porque o ser refém daquilo que bebe e do que come não está na comida e na bebida em si mesmos, mas na falta de temperança e na falta, portanto, de virtude. Então que ensinemos de fato virtudes. E não receitas de bolo, fórmulas de bolo, de como ser perfeito quando nós temos uma baita de uma enorme trava no próprio olho. Que não ensinemos sexualidade, que ensinemos amor e castidade, temperança, com regras, leis, sim, buscando ensinar sobre feminino e masculino, sobre o que é certo, o que é errado, em termos de uma retidão da matéria também, mas sem fazer disso lei morta, e sim sempre tendo amor como a verdadeira via, como a única possibilidade de verdadeira vida. Que nos curemos, nos eduquemos, nos alfabetizemos, que evoluamos e com Deus caminhemos e para Deus voltemos. Fazendo amor ou não, que as nossas relações busquem essa intimidade. Já vimos na poesia do espírito e da matéria como alcançar isso de maneira sublime, para além da cama, para além da sexualidade em termos de casal, de que nós devemos nos abrir enquanto espírito e tornarmos-nos mais semelhantes à matéria, espiritualmente falando, e a matéria ganhar um desabrochar que se torna mais semelhante ao espírito. Um abrindo espaço para o outro e um se tornando a possibilidade de manifestação e conhecimento verdadeiro do outro.
e que nos lembremos, é claro, que sem o Filho, tudo isso não ganha uma verdadeira fixação, verdadeira mutabilidade, não ganha uma verdadeira vivência, se torna uma repetição decaída. E, portanto, por mais que aqui se fale, por mais que aqui se observe e por mais que aqui se caminhe, que Deus se faça pleno em vossas vidas, porque sem Ele, sem o Filho e sem a manifestação de verdadeira vida em tudo o que fazemos, vida crística, cristã, de verdade, tudo isso vai por água abaixo e não serve de nada. Se torna e fica sendo apenas pura teoria. Que Deus nos livre e nos guarde disso. Que, acima de tudo, para além de teoria, possamos ter a bênção da prática. E isso só por Deus. Então que oremos. E que Deus seja louvado, glorificado e orado todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém. Muito amor para vós todos, meus caros, muito amor. Muito, muito amor, melhor amor, grande amor, verdadeiro amor. Eu vos amo. Deus vos ama. Que nos amemos de fato. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Até. Um forte abraço.